E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. E no episódio de hoje vamos falar das nossas previsões, últimas notícias e tudo mais sobre a Fórmula 1 e a temporada que se inicia na próxima semana. Sendo que nesta semana já temos a pré-temporada da Fórmula 1 e com um gostinho a mais que teremos Drugovich aí treinando pela Aston Martin. Vamos falar disso também. Mas antes, aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre essa nova temporada que vai começar, né? Muita expectativa, muita coisa para poder acontecer. O lançamento dos carros foi bem interessante e agora vem aí uma nova temporada. Exatamente, lembrando que esse é o primeiro BBcast 2023, primeiro pós-temporada aí de 2022. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente em 2022 e permanece agora em 2023. E você que está ouvindo, convide um amigo, compartilhe nas redes sociais do BBcast, auxilie aí no crescimento do Boletim do Paddock, pois temporada 2023 da Fórmula 1 está começando. Também já vamos ter início aí de outras categorias também, em que faremos uma cobertura muito especial e com a ajuda de vocês será melhor ainda. Não deixe de conferir lá o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo lá pelo Apoia-se. É muito importante para que a gente continue fazendo as nossas publicações, tanto no site como no podcast. Também a gente vai retornar às nossas lives para poder conversar com vocês, ter essa proximidade, né, que é sempre muito legal. Então, nas semanas de GPs a gente volta aí para poder conversar sobre a corrida, dar algumas notícias e também tá aí com vocês. Mas, antes de tudo, pedir desculpa aí pra todo mundo que ficou sem podcast nesses últimos meses. É que foi bem corrido aqui pra gente. A gente tinha algumas coisas pra poder resolver. Afinal, foi um ano muito intenso, né? Depois da pandemia, a gente tinha muita coisa, tanto da casa quanto da vida pessoal pra poder resolver. Então ficamos aí um tempinho sem lives e sem podcast, mas agora estamos voltando com tudo. Exatamente. Lembrando que pra gente se dedicar melhor a todo o empreendimento que é o Boletim do Paddock, a gente precisa abrir mão de muitas coisas pessoais, mas só que a gente decidiu pegar esse período aí entre a corrida de Abu Dhabi, a final ali da temporada e agora a reabertura da temporada, para poder organizar tudo para durante o ano a gente poder ter foco total no Boletim do Paddock. Então agradeço a todos aí que compreenderam e que estão com a gente. Quem mandou mensagem também, né, pedindo pra gente poder gravar. Teve bastante gente que em janeiro já tava falando, quando vocês vão voltar? Mas, gente, desculpa mesmo, que não tinha condição de voltar e fazer um trabalho meia boca. Enquanto que a gente tava cheio de problemas, realmente, que foi muita coisa que a gente foi deixando, adiando e não tinha como mais. Então, esse início aí de ano foi para poder resolver muita coisa nossa, como o Rubens disse, né? Para esse resto de ano a gente ficar um pouco mais tranquilo, conseguir dar andamento nas coisas do BP e também conseguir participar de outros projetos e que, assim, né? O BP não é a única coisa que a gente faz. Ele é um complemento da nossa vida, a gente tem outras atividades, então foi necessário dar essa pausa e agradecer a todo mundo que compreendeu, quem mandou mensagem, conversou com a gente, teve bastante ouvintes, né, daqui do podcast, pessoal que participava das lives que mandou mensagem, os apoiadores também que compreenderam, quem continuou aqui auxiliando o projeto, porque por mais que a gente não tivesse gravando ou fazendo os podcasts, né, a gente ainda estava mantendo o site, a gente teve uma transição aí. Então continuem aqui com a gente, quem puder apoiar o nosso trabalho vai ajudar bastante, porque como a gente disse, o BP ainda não é o nosso trabalho principal, mas seria muito legal se ele fosse. Bom, Débora, a primeira mudança que a gente tem aí na Fórmula 1 é um pouco parecida até com o Campeonato Brasileiro, onde a gente teve a queda de técnicos, chefes aí, a saída. Mattia Binotto, né, depois de várias pichações ali em Maranello, né. Várias biscoitagens do Hamilton, né. Cada biscoitagem do Lewis Hamilton era uma queda de um chefe de equipe, mudança. Mas o pessoal ali gastou muita tinta, chamando a Ferrari de equipe Team Care, né, a paz acabou. A gente foi um ano complicado, né, pro fã, torcedor da Ferrari, assim, muita terapia, né, acho que a equipe deveria ter custeado umas terapias pros fãs, porque não foi nada agradável.
Vale lembrar não, o que é interessante que quando o Mattia Binotto saiu e começou a ter as primeiras declarações do Frederic Vasseur, que saiu da Sauber Alfa Romeo para a Ferrari... Era cada dia você tentando me amarrar com uma camisa de força diferente. Exato, mas o que era interessante é que ele dá uma declaração, o pessoal resgatava uma declaração do mesmo momento da Ferrari, comparava declarações do Binotto com o do Vasseur. O Vasseur já tá sendo aquele cara mais... Vamos pôr, mais Abel Ferreira, né? É o cara que tá querendo mais ir pra cima. Não, a gente vai atrás do título, a gente vai brigar pra ficar na ponta. Enquanto que o Binotto era mais, não, vamos ter calma. Estamos brigando para ter melhores resultados. Não falava nem vitórias. Para termos um carro sempre... Terminar com os 2 carros nas corridas. Era sempre assim, um pouco mais apaziguado, mais fraco, né, as declarações do Binotto, enquanto que o Vasseur não, o Vasseur é o cara que chegou com energia nova, apesar dele ter aquela cara de tio que chega bêbado no almoço dia de domingo, né, então ele já tava com esse engajamento em que o pessoal já fez uma comparação e que gostou, né, pro fã da Ferrari, que provavelmente normalmente fã da Ferrari é um pouco de descendência italiana, é o cara que tem um pouco mais de sangue nas veias, sangue quente, que quer, o cara mais aguerrido, mais briguento. O Vasseur parece que caiu com uma luva, né, nessas necessidades da Ferrari. Então, o Vasseur, ele foi escalado, né, ele deixou de ser CEO da Sauber e chefe de equipe da Alfa Romeo para poder ir para a Ferrari. E no primeiro momento, assim, a escolha eu não gostei muito, porque foi uma das coisas que eu expliquei já no podcast, também em lives quando a gente fez, e nos últimos textos que saiu no VP referente a isso, é que eu acho que a Alfa Romeo e a Ferrari, elas têm problemas muito parecidos. E a gestão, eu acho que conta muito, né? Sir, ele lidou ali com problemas de estratégia ruim na própria Alfa Romeo. Quantas vezes a gente chegou a falar da época ali em que tava o Giovinazzi e o Raikkonen com vários erros, e também agora com o Bottas e o Zhou, eles tiveram alguns problemas, então acho que compartilham de alguns erros. A gente também tinha feito um podcast em que a gente falou, né, que às vezes parecia que a Alfa Romeo tava acomodada de estar ali no final do pelotão, meio do pelotão, porque, você ganha um bom dinheirinho ali, você consegue brigar por uma ou outra coisa e tá tranquilo. A Ferrari, não é que ela tá tranquila de estar em um segundo e um terceiro lugar, por exemplo. É uma equipe que tem muito potencial para ser campeã. Porém, eu acho que são times que acabam compartilhando de alguns problemas. E aí veio, né, essa mudança, porque já estava insustentável mesmo o Mattia permanecer, não tinha aquela coisa, né? Depois que o cara é chefe de equipe, tá numa posição muito grande, ele não vai querer ser só engenheiro, mas ainda acho que foi uma perda grande pra Ferrari, de certa forma, porque é um cara que, assim, tipo, na coordenação de engenharia, eu acho que ele é muito bom, e já estão falando da possibilidade dele ir para alguma outra equipe, ou até mesmo ir trabalhar no EC, o que seria muito legal. Porém, tem essas questões, né? E aí vem o Frederic Vasseur, que veio e tava todo mundo achando que ele já ia chutar a porta, né? Ia chegar mandando todo mundo embora. Mas só te cortando rapidinho, uma coisa que foi interessante da nomeação do Frederic Vasseur, que uns dias antes a gente ficou debatendo quem poderia assumir. Toda hora que a gente falava do Frederic Vasseur, a gente, não, por favor, não, por favor, não. Porque... Eu me lembro de estar comendo pastel com a Rafaela na primeira semana de janeiro e me lamentando sobre essa possível contratação aí. Exatamente. Lá na barraca da Tori, né? Exatamente. Então, um beijo, Gui, Tori, saudades. Mas só para entrar um pouquinho sobre isso, nosso medo, né, Débora, é que Frederic Vasseur vinha da Alfa Romeo, que tinha os mesmos problemas crônicos da Alfa Romeo. Agora, retorne para você e não me olhe brava por ter te cortado. Não, é que é realmente isso, né? E a gente olha para o que tá acontecendo. Então, o Vasseur chega ali na Ferrari, todo mundo já tá esperando. Não, ele vai mandar embora o Rueda, né? Porque é o maior problema aí da questão de estratégia. E o Vasseur apostou em uma outra coisa, né? Ah, não, vamos analisar o time, ver quais são as pessoas, quais são os problemas que a Ferrari estava tendo. Não acho que seja necessário a gente mandar o pessoal ir embora. Geralmente, o grande problema é o problema da produção ali, né? Da linha de produção, digamos assim, que agora me faltou a palavra.
é do processo, né? Do que tá acontecendo ali, não são só das pessoas. Então ele resolveu que não ia demitir ninguém nesse primeiro momento. E aí fica aquela coisa, né? Tipo, cara, os processos na Alfa Romeo também estavam errados. Tinham problemas ali, mas decidiu por esse lado. Outra coisa que também chamou a atenção foi o fato dele não designar quem vai ser o primeiro ou o segundo piloto da equipe, que é algo que o Binotto vivia fazendo. Ele não determinou que o Leclerc, por mais que ele fosse mais rápido, por mais que ele tenha um vínculo muito grande com a Ferrari, o Binotto tentou não fazer distinção entre ele e o Carlos Sainz. E o Visser vai pelo mesmo lá. E é aquela coisa, né? O Visser, ele... Só que uma das coisas que eu gostei, que ele resgatou, assim, você entende que o maior, o bem maior ali, pelo que a Ferrari tá lutando, é pela Ferrari, né? Não é pelos pilotos. Eles não conseguem, tipo, olhar para esses pilotos como a cara da Ferrari, digamos assim. O time vai ser sempre muito maior do que os pilotos. Então, o importante é que os dois façam um bom trabalho. E o bom trabalho que eles esperam que eles façam é, tipo, meio que Verstappen e Pérez, tipo, consigam o máximo de pontos. No final do ano, conquistem o título. E qual dos dois estiver à frente desse campeonato e conseguir o título, tanto faz para eles. Então o Visser falou que vai ir analisando conforme a temporada for passando. E se o Leclerc ou o Sainz acabar se destacando, aí sim, um dos dois vai ser o primeiro piloto. Mas por enquanto, a atitude com os dois vai ser exatamente igual. É uma jogada interessante, até mesmo porque a Red Bull, a gente sabe que ali se espera mais do Verstappen do que do Pérez, né? Então o Pérez é aquele cara que, se ele obter um pódio, foi o excelente trabalho dele, mas se ele chegar em quarto, quinto lugar, é a realidade do que o Pérez pode entregar. A gente já falava disso quando ele assumiu a vaga na Red Bull, que todo e qualquer brilhantismo do Red Bull, do Pérez seria esses resultados que não tem muito o que entregar. Eu lembro que o pessoal se iludia bastante, até ele mesmo se iludiu, falando que podia competir pelo título, né? Mas faz parte da jogada. Agora, a Red Bull tem um piloto que é excepcional, enquanto que o outro não. Em comparação com a Ferrari tem o Leclerc, que sim é um piloto excepcional, mas que tem sérios problemas, a gente sabe, assim, de... Como posso dizer? Pulso firme, não é tão firme, ele não é contínuo, seguro, né? E já o Carlos Sainz é aquele piloto muito inteligente, conhece bem automobilismo, é o cara que trabalha muito bem com o carro, mas não tem tanta velocidade como o Leclerc. Porém, frente a frente com o Pérez, eu acredito que o Sainz seja muito melhor. Então, essa atitude do Visser já de dar a possibilidade do Carlos Sainz disputar o título é aquela coisa também de não querer que o cara se acomode e não entregue resultados. Então, já isso já favorece bastante, né, para a equipe. E na Alfa Romeo ele tinha uma posição diferente, né, com relação aos pilotos. Sempre foi muito bem determinado quem era o primeiro e o segundo piloto. Então, tem essa diferença, né, mas ele está indo por um time maior e a Ferrari, obviamente, é uma marca muito maior, né, dentro da categoria. Então, não sei, gente, eu não sei o quanto que essa troca vai surtir efeito tão rápido, né? Porque tá todo mundo com aquela coisa, tipo, quando que a Ferrari vai ganhar um título novamente? E o Visser, independente do que tá acontecendo, ele entra com uma certa pressão, porque estão esperando o resultado. Sai o Frederic Visser da Alfa Romeo, né, da Sauber, e aí fica vago a posição dele, mas misteriosamente anunciam lá, ei, sai 5 segundos depois. Sai o André, sai da McLaren, né? E ele se torna CEO da Alfa Romeo. A gente, bom, peraí. CEO da Sauber. Da Sauber. Não é chefe de equipe. Já tem uma coisa estranha aí. E aí já começa a surgir, a gente também já havia falado sobre isso em lives e até no próprio Boletim do Paddock, que o Sainz tinha sido sondado pela Audi para assumir a Sauber, para que ele pudesse, né, já começar a trabalhar na estruturação para um dia, lá em 2026, quando a Audi vai assumir de vez as atividades da equipe. E aí fica aquela coisa, quem que vai ser o chefe de equipe? Quem que vai ser o chefe de equipe? É que a primeira designação do Saido era determinar quem seria o chefe de equipe da Alfa Romeo, né? Porque o Saido é o que o Rumi falou, ele vai fazer a transição até a entrada da Audi, que já foi confirmada para 2026. Só que ele vai ser aquele cara, tipo, meio Zac Brown, vai fazer os contatos,
tentar arrumar patrocinador, ver o que eles podem mexer ali na estrutura, porque ele não pode ficar engessado como chefe de equipe, ter que cuidar tanto da pista quanto dessas outras partes, né? É mais para ele ficar nesse business aí por enquanto e ajeitar a casa, porque a Sauber tá naquela parte, né, em que a Audi vai ir comprando as ações para poder ir assumir. O Sardo, ele já tinha sido escolhido pela Audi para poder estar com o time, só que o Sardo só ia sair da McLaren no final de 2025 para 2026, e eles tiveram que antecipar as coisas porque o Vasseur estava saindo da equipe. Aí nesse imbróglio todo, Alessandro Alunni Bravi é anunciado como representante, o cara que vai falar em nome da Alfa Romeo nas conferências, Débora vai explicar um pouquinho melhor, mas não é chefe de equipe. Ele é chefe de equipe, mas ele não é chefe de equipe. Ele é tipo o chefe de equipe de Schrödinger. Ora ele é chefe de equipe, ora ele não é chefe de equipe. É que ele é diretor-geral do Grupo Sauber. E aí ele foi escolhido para essa função. É meio que aquele papelão que a Alpine tentou fazer uma época de dividir a função de chefe de equipe. Então, basicamente, é isso que vai acontecer com a Alfa Romeo. Eles não queriam designar um chefe de equipe, nomear mesmo, ter esse nome. Também não queria que o Saido fosse esse cara, porque a gente falou, né? Ele tem outras coisas para poder fazer. E pegaram o Bravi. O Bravi a gente não tem muito histórico, né? Porque ele é do Grupo Sauber. Ele parece, na verdade, ele tem aquele porte, né, de... Estilista. E ele foi anunciado na semana que tava tendo em Nova York, né, semana Week lá, de desfile de Nova York, e semana de modas de Nova York. Então, quando ele foi anunciado, eu tava pensando justamente que eu tava lendo alguma coisa referente a isso. De moda, né? Não, que talvez a Alfa Romeo tivesse fechado alguma parceria. Tipo a AlphaTauri? Não, com alguma indústria, tipo com o Boss, alguma coisa assim, sei lá, mas não. O cara era chefe de equipe. Não é chefe de equipe. O cara, velho, sabe a explicação dele? Parece aquelas mentorias de imersão, de coach. É um coach. Que é o coach da... O coach da Alfa. Mas o que o Bravi vai fazer, né? Ele... Vai ficar bravo. Vai. Ele vai estar ali, tipo, vai ter conferência, ele vai representar a equipe, ele vai dizer o que tá acontecendo com a equipe, pelo que a Alfa Romeo tá passando, não sei o quê. E também vai estar ali com o time, tipo, um pit wall, nos boxes, ele vai acompanhar. Porém... Não é chefe de equipe. Não é chefe de equipe. Porém, ele tem o auxílio, né, dos outros membros, que é do diretor técnico da equipe, tipo, diretor de aerodinâmica, essas coisas pra ele... Porque não é a função dele, ele não sabe fazer isso. Só tacaram ele lá, né? Então vamos ver. É porque tudo isso, assim, é um momento muito delicado pra Alfa Romeo, né? Acho que se ela pudesse ficar esses 3 próximos anos fora do grid, talvez ela ficaria, né? Um período sabático aí. Porque no final do ano a Alfa Romeo deixa de ser a Alfa Romeo. Não vai estar mais estampando os carros com esse patrocínio só até o final desse ano e acabou. E depois eles têm mais 2 anos como Sauber até a chegada da Audi, porque ainda não vai ser Audi. Então é uma coisa muito delicada que eles estão vivendo. E também eles não querem colocar, acho que ninguém, assim, numa grande função, tipo, de chefe de equipe, de ter esse nome, esse peso, ou contratar alguém que já fosse experiente nessa função, porque é justamente isso, é um período de transição. A única coisa que eles estão, né, tipo assim, não pode deixar acontecer é a Alfa Romeo cair de desempenho e parar lá no final da tabela, né? Eles terminaram no meio do pelotão e eles precisam tentar manter esses resultados muito por conta da Audi. Então, também tem aquela coisa, né? Vamos ver como é que vai ser esse gerenciamento, mas o Bravi, nessa parte técnica, ele vai ter auxílio desses outros membros da equipe, né? Porque eles têm muito mais experiência com essa parte dos carros, essa questão de desenvolvimento, e aí vai ser dessa forma, ele vai ir gerenciando a Sauber, né, a Alfa Romeo, até essa mudança. Bom, a saída do Mattia Binotto da Ferrari fez igual a saída do Vettel, né, da anunciação da aposentadoria do Vettel. A anunciação foi sensacional. O anúncio do Vettel. Palavra bonita aí. Emprego totalmente errado dela. Enfim, o Mattia Binotto saiu, aí entra o Federico Vasseur, sai o Seidel da McLaren, aí
anuncia o André Stella como chefe de equipe da McLaren. O Stella era o mais previsível, né? O Stella, ele só vai seguir o que o Saido deixou já pra McLaren, porque ele já tinha um plano até 2026, e aí depois a McLaren que se vira. Sensato. Exato. Não, porque já começou o negócio, né? Vai voltar pra Honda. Não vai mais usar. Daí a gente comenta mais pra frente sobre voltar pra Honda. Bom, e aí a gente teve também, né, Jos Capito, que tava há um bom tempo ali pedindo, pelo amor de Deus, eu quero sair da Williams, não aguento mais. Eu quero me aposentar. E aí Jos Capito sai da Williams. Ele foi pescado da aposentadoria, né? Exatamente, né? E quis voltar pra ela. O período do curso do processo de revisão da aposentadoria acabou, não teve acréscimos no valor da aposentadoria e voltou pra aposentadoria. Bom, e aí tem a contratação do James, do nosso querido James da Mercedes, né? Que os mercedistas aí ficaram bem tristes. E aí tá legal que o cara é contratado pela Williams. A Mercedes tece vários elogios, fala bem do cara, fala que realmente vai ser uma peça de difícil reposição, mas que a equipe já estava preparada, babá. Aí vem Helmut Marko e fala que a decadência da Mercedes começou, que a Mercedes vai decair por causa da saída dele. Ai, gente, tem algumas pessoas que tinham que aposentar e não aposentam. Mas enfim, não vamos falar da Red Bull, vamos falar da Williams, né, que teve são mudanças significativas, porque a gente agora vai ter até um piloto novo que vai entrar, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente dos novos pilotos, dos estreantes, mas a Williams teve várias mudanças ali que faz parte desse pacote que a Dorilton está apresentando, né, para o crescimento da equipe e futura venda, porque a gente sabe que a Dorilton só está administrando a Williams para um dia vender ela, valorizar ela para poder vender. A Williams, acho que o que mais pegou é que ela voltou para o final do pelotão, né? Ela terminou em 10º no campeonato de construtores de 2022. Tudo bem que a forma como foi o campeonato de 2021 não era realista. A Haas desistiu dessa temporada e a Alfa Romeo também foi um tanto prejudicada, né, pelos resultados que teve ali em decorrência da própria pontuação que foi aplicado pela Fórmula 1 nas corridas, pela regra que estava ali e da forma como foi. Então a Alfa Romeo também abriu mão daquela temporada, não tinha muito o que fazer, desistiram de atualização de motor, tudo isso. Então, o 8º lugar da Williams em 2021 não era tão realista assim. O que eles estavam esperando era que em 2022, com a mudança do regulamento, o time conseguisse ser um pouco mais competitivo, que não foi. O carro se mostrou também com vários problemas. O Latifi também, não entregava. O Albon foi o que melhor tentou fazer alguma coisa ali para poder capitalizar alguns pontos ao longo da temporada. Ainda teve aquele, assim, o grande momento que foi o De Vries pontuando, mas também aquele desastre, né? Porque o piloto que é o principal mesmo não tava fazendo nada. Então, a Williams tá nessa fase de transição desde que a família Williams deixou o time. A Dorilton acabou administrando a equipe, chamaram o Capito para poder fazer essa parte de transição entre a família Williams e a Dorilton e fazer toda a questão do dinheiro, distribuir o dinheiro ali da melhor forma. Saiu, porque era realmente só um período de transição, só arrumar a casa, então foram 2 anos e ele deixou a equipe. E essa saída dele também representou a saída do diretor técnico da Williams, que era o FX Dimension, não sei falar direito o sobrenome dele. Enfim, o diretor técnico também saiu, porque Capito e ele eram unha e carne, né? Já tinham trabalhado muito tempo juntos, saíram juntos e foi isso. Então veio o Wolves, que vai fazer essa próxima parte da fase de transição, né? Então a Williams apareceu aí na pista com mais patrocinadores, tentando melhorar um pouco do desempenho do carro. Então, as imagens que tem ali é que eles deram uma repaginada no carro mesmo. O novo equipamento é uma evolução do carro de 2022, assim como todos os outros times, mas eles viram que eles tinham errado em bastante coisa. E estão tentando melhorar e ver se conseguem capitalizar mais alguns pontos, né? Fora isso, tem o Logan Sargent, que é o novo piloto da equipe, porque não deu, né? Não deu mais para o canadense ali ficar, não tem como.
Então já eliminaram o canadense. O próximo canadense que foi eliminado também a gente fala daqui a pouco. Mas enfim, gente. Queda dos canadenses. A queda dos canadenses de bicicleta. Vem de bicicleta. Então, vamos ver aí o que acontece com a Williams, mas é aquela coisa, não tenho muita esperança por enquanto, né? Porque a temporada do ano passado foi um fiasco. A temporada não foi tão ruim assim, porque assim... Mas boa também não. A gente tinha um distanciamento muito grande entre o Albon e o Latifi, mas assim, também, cara, por mais que fosse o Milton. Né? Tadinho do Milton, digo Latifi. A diferença entre os dois não teria sido tão grande. Eu acho que, assim, não era uma diferença que a gente poderia ter pontuado que seria igual, tipo, Lando e o Ricciardo, sabe? Se caso fosse um piloto diferente na posição do que era o Ricciardo. Porque eu acho que a Williams ia entregar a mesma coisa, um carro também que não era tão bom, a gente até vai comentar... tinha muito problema. Né? A gente até vai comentar um pouquinho mais sobre a questão das pinturas, que a gente viu bastante a questão da fibra de carbono exposta, mas então, eu acho que infelizmente, sim, o ano de 2022 da Williams foi um ano contínuo dos anos ruins que ela estava tendo, então não teria muita mudança se fosse só se fosse tipo assim, sei lá, um Verstappen, um Hamilton da vida ali pilotando esse carro da Williams. Bom, e para este ano, né, nós temos 3 rookies, 2,5, né, porque o De Vries, coitado não, né, até interessante, porque lá em Monza ele treinou pela Aston Martin, treinou pela Mercedes e correu pela Williams, né. Ele treinou pela Aston Martin. Ele tava fazendo treinos para todas as equipes, pegando roupa de todo mundo, e aí foi correr pela Williams. Não, é que ano passado ele já tinha treinado, né? Pela Aston Martin, pela Mercedes, ia testar pela Williams e acabou também correndo pela Williams. Testou também pela Williams, salvo engano. E, enfim, fez uma corrida ali, foi bem, surpreendeu, mostrou realmente, quebra um pouco aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que sim, se fosse um álbum e um De Vries, talvez questão de pontuação da Williams fosse melhor, mas não sabemos, né? Aquela coisa que fica no eterno IC. O Sargento Wolverine, né? O Logan Sargent, que norte-americano, até que enfim, a Liberty consegue no estadunidense aí para categoria, um sonho que eles estavam tendo. Depois até é uma efeméride que a Academia de Jovens Pilotos da Red Bull começou inicialmente para revelar um jovem piloto americano. Vai estar na descrição desse podcast o vídeo do Projeto Motor em que eles contam essa história muito bem. Então é bem interessante ver que o projeto, quer dizer, a Academia de Pilotos, dos Jovens Pilotos da Red Bull iniciou inicialmente para revelar um piloto norte-americano. Inicialmente. Torcer só pro meu chefe não ver esse podcast para não ser criticado de novo. Enfim, ele pegou e acabaram não surgindo nenhum jovem piloto. Teve, eu acho que o Scott Speed, que foi um dos pilotos que mais ou menos surgiu de lá, eles viram que não estava dando muito certo, aí eles decidiram levar isso globalmente, assim, colocar pilotos do mundo inteiro que pudessem satisfazer a vontade da Red Bull. E se a gente vê o grid da Fórmula 1, tem muito piloto da Red Bull que foi da academia ou que... É uma academia que dá certo. Tem vários... Apesar de às vezes você falar tipo, matou alguns pilotos porque alguns foram desperdiçados. Não desperdiçados, mas foram para outras categorias. A Lotus matou mais pilotos do que a Red Bull. Mas a Red Bull tem essa característica, né? De boa parte do grid ser dela. Mas aí, só para fechar um pouco, eu acho que um dia... Cara, eu tô prometendo demais. Um dia a gente tem que fazer um podcast falando sobre a Academia de Pilotos para mostrar pra galera que não é esse terror todo. Mas pro pessoal saber... Peneira de futebol é mais cruel, por exemplo. O Cafu mesmo, ele foi recusado em inúmeras peneiras até ser aceito, salvo engano, pelo São Paulo, assim, naquele momento que ele já estava desistindo, porque ele já estava anos passando por peneiras sendo recusado. É a mesma coisa que Fórmula 1, infelizmente a gente não consegue. Em compensação, a gente vê pilotos da Red Bull que não deram certo na Fórmula 1, que foram para outras categorias e brilharam tanto, que é o Brandon Hartley, que passou pela Toro Rosso, né, naquele momento de saída do Gasly, vai o Kvyat, sai o Kvyat, entra pro Gasly, que daí trouxeram o Brandon Hartley, que na Fórmula 1 não vingou, mas em compensação na UEC o cara brilha. Então,
É complicado. O Jean-Eric Vergne também, o Antônio Félix da Costa, que são 2 grandes pilotos, tanto na Fórmula O Buemi, que ressurgiu da quase aposentadoria agora. O Buemi, ele tava destruindo todos os carros, né, da Fórmula E e tá correndo brilhantemente esse ano. Mas também são pilotos que foram pro WEC, né? E o último estreante deste ano, né? Oscar Piastri, depois da novela ali que nós tivemos do Piastri, que ele saiu das masmorras da Alpine, que tava segurando ele lá. Nosso menino também, quando liberaram ele, tava pálido, né? Pálido, tava precisando. Seco, cabeludo, com unhas grandes. Tava precisando aí de uma vitamina D, coitado. Aqueles bode que some no meio da floresta, parece 20 anos depois. Foi tosqueado, lavado, feito as unhas, escovaram os dentes dele. Tá feliz, colando, nossa. Os dois têm a mesma idade, né? Por enquanto. Não, mas eu acho que não vai ter tanta dor de cabeça. E mencionar a questão de estreantes, vale falar também do Drugo, né? Que foi para Aston Martin e que vai fazer sua estreia na Fórmula 1 oficialmente, dentro do calendário oficial da Fórmula 1, que é a pré-temporada. Então, se caso Lawrence Stroll decidir que o filho não recupera o braço, que isso é uma decisão do pai, né? O pai pode falar, filho, se não recuperou o braço. O filho fala, meu braço tá bom. O pai vai lá com o machado e corta o braço. O Drugovich pode assumir, vamos torcer para que isso não aconteça. Se acontecer, pelo menos que o machado esteja afiado. Mas o Oscar Piastri é o estreante campeão de 2021. O Logan Sargent é o quarto colocado. E o Drugovich, que é o campeão, é só piloto de teste. Ei, que da hora, né? E o De Vries, né, que é campeão da Fórmula E, porém destruiu todos os carros possíveis no ano passado, né, correndo na Fórmula E. Tanto que deu chance para que o companheiro de equipe dele, que é o Stoffel Van Dorn, ganhar o campeonato. Mas acho que de todos esses, assim, foi uma discussão muito boa, né, nesse período de férias aí. As expectativas do pessoal falando, o Sargent, não sei o quê. Tipo, as pessoas falavam que ele ia ser a maior decepção da temporada. Mas vocês estão esperando o quê? Com ele andando de Williams, galera? Vocês querem que ele seja o quê? Ganhar o campeonato ele não vai, como a Williams, não é mesmo? Então, assim, expectativa do Sargent alguma, Rubens? Porque eu não tenho. Eu só espero que ele faça um papel melhor do que o Latifi. O Sargent, eu acho assim, ele precisa entregar mais do que foi o Latifi. Pronto, é a única justificativa. Mas também ninguém espera que ele pontue em todas as corridas. A justificativa pra ele estar ali nem é superar o álbum, nem andar próximo. É fazer mais do que o Latifi, ou seja, não bater em decisões. Eu acho que a minha única ressalva com o Sargent, e é uma coisa que eu tenho ressalvo com alguns pilotos, jovens pilotos que estão ali na Fórmula 2, é que eles têm pouca cabeça. A gente já viu isso, tipo, agora mais recente foi com o Tsunoda, que chega na Fórmula 1 e tem aquele choque. Não que outros pilotos não tiveram, porque a gente viu outros comportamentos, tipo, até o próprio Albon que teve isso. Tipo, você chega na Fórmula 1 e dá de cara com uma grande categoria, as cobranças são muito maiores do que numa categoria de base. E tem esse problema, né, justo com o psicológico desses pilotos. Que quando são colocados à prova, muitas vezes cometem erros. E o Sargent é um piloto que, assim, na Fórmula 2, quando chegou o momento de você precisa entregar, e a Williams estava com toda aquela coisa, tipo, vamos fazer todos os treinos que ele precisa para ele poder garantir os pontos da superlicença. Vamos colocar ele tinha que terminar ali na posição para poder conquistar os pontos. E ele cometeu alguns deslizes durante o campeonato. Então é um piloto que vamos ver o quanto... Ele vai ser apertado ali na Williams. É o que eu menciono, né? Ele precisa ser melhor do que o Latifi. Tipo, não bater em momentos que são importantes. Acho que aquela coisa também não ser o Mick Schumacher em alguns momentos que bateu o carro ali. Porque, tipo assim, a Williams ela precisa continuar desenvolvendo o carro. Também não dá pra eles ficarem fazendo peça de reposição toda hora pra um jovem piloto. A grande questão é, ele vai conseguir, como que ele vai lidar, né, com isso. E é uma pré-temporada muito curta pra você colocar um estreante. Eles deram quilometragem pro Sargent, isso a gente não pode negar, né? Ele fez treino livre. Brasil aqui, com corrida de sprint. Eles confiaram. Que o treino livre é essencial pro piloto. Tudo bem que era Latifi, né? Mas era essencial pro piloto. O Sargent ficou rodando que nem louco. Então, a Williams, acho que ela fez o papel de tentar entregar testes e treinos pra ele.
Agora, o que ele vai conseguir fazer com essa informação que ele teve, aí a gente vai ver. Mas assim, não tenho nenhuma expectativa com ele. Ele só tem uma tarefa, terminar a corrida. Tem que ter. É a única tarefa que o Sargent tem, terminar as corridas. Ele não precisa pontuar, precisa só terminar as corridas. É lógico, a gente não pode querer, sabe, exigir muito, mas também não pode exigir pouco. Ele tá numa das equipes mais tradicionais e vitoriosas da Fórmula 1. Então é uma obrigação até moral dele entregar bons resultados. Não os melhores, mas os bons. Aquilo que ele tem obrigação de fazer. Porque como eu ressaltei um pouquinho antes, ele foi 4º colocado no campeonato, enquanto que o campeão não tá. Enquanto que o campeão de 2020, que é o Mick Schumacher, não tá. Então, assim, tem pilotos melhores que estão fora do grid que poderiam estar ali. É lógico, a gente foi... tem o Huckenberg, tem o Magnussen, tem o Ocon, que a gente poderia discutir sobre a permanência desses pilotos na Fórmula 1. Mas... E o Stroll, né? Mas é complicado. Bom, vamos lá. Mas falando deles, eu acho que assim, a expectativa maior nem é com o Sargent. Acho que o Sargent é aquele cara que vai ficar ali realmente em segundo plano das expectativas. Dos rookies, é o embate entre Piastri e De Vries. Porque, só finalizando, né, o De Vries tem aquela questão de que ele vem de um longo período de maturação, vamos pôr assim, da Mercedes, trabalhando ele, colocando ele para correr nisso, correr naquilo, desenvolvendo ele nisso, naquilo, colocando ele para fazer testes. Ele é um bom piloto. Eu lembro até mesmo que uma vez, até na live no Racing Rock, com o Chris lá, eu conversando com eles e com o pessoal no chat, eu falei, bom, o De Vries, ele foi superior ao Latifi, que o Latifi foi vice dele. E aí o pessoal, mas não é muito parâmetro. É parâmetro, sabe? Você pegar o piloto que foi campeão da Fórmula 2 e ver o vice dele, é parâmetro, porque foi uma temporada em que os pilotos não eram tão bons, mas o De Vries se sobressaiu muito sobre os demais pilotos. E o De Vries é um excelente piloto, ele foi campeão no ano de estreia dele na Fórmula E, certo? Então, assim, não no ano de estreia exatamente, foi no ano de estreia de uma temporada completa, porque antes ele tinha feito, eu acho que só algumas corridas, salvo engano. Só uma correção, ele correu sim uma temporada completa ali de 2020, porque ele foi campeão em 2019. Então, assim, ele é um piloto que tem uma bagagem muito boa, não é tão jovem assim, salvo engano, é 28 anos, comparado com os demais. Ele é da mesma turma ali, da mesma galera do Leclerc, do Lando Norris. Então, assim, é um piloto que a gente pode começar também a exigir um pouco mais. A Netflix vai tratar como estrantes, não? Não, o pior Netflix é tratar ainda o Ocon e o Gasly como estreantes, né? Vamos, pelo amor de Deus, o Ocon correu na saudosa Marússia. Mas, enfim... Então eu acho que assim, a questão do foco mesmo é ver como o Piastri e o De Vries vão sair, né? Acho que o De Vries é importante dizer que assim, que ele é mais velho que o Tsunoda, mas o Tsunoda é o piloto mais experiente. Em que mundo estamos? Em que mundo estamos? E o De Vries, ele saiu da Fórmula E com os pilotos querendo caçar ele, se fosse possível, porque ele foi campeão, né? E aí, no ano seguinte, que foi o ano de 2022, ele batia, ele dava vários problemas, ele cometia uns erros absurdos, que foi o que deu margem para que o Van Dorn conquistasse o título, né? Tanto que o De Vries não teve como ele defender o título, porque ele não se permitiu fazer isso. E aí, depois que a temporada já tinha andado, né, coube a ele tentar ajudar o Van Dorn de alguma forma, que não teve muita ajuda, né? Ele bateu nos outros pilotos pra não ganhar. Pra ninguém chegar perto do Van Dorn. E foram várias críticas, né, de pilotos experientes da Fórmula E, falando tipo, que ele praticamente virado o açougueiro da categoria. E olha que pra você conseguir o título de açougueiro aí, tem alguém que é bem o Boemi melhor. No grid é complicado. O Boemi é aquele cara, né, que tipo, fez várias coisas na Fórmula E. Vitória, pódio, não sei o que. E ano passado também ele e o De Vries andaram de mãos dadas batendo em todo mundo, né? Tanto que fiquei assim, vai se aposentar, Boemi? Não, ficou. Porém, vamos ver aí o que o De Vries faz, né? Acho que, assim, deixou uma ótima impressão que tava todo mundo esperando que ele ia quebrar 19 carros do grid, né? Naquela estreia dele. Não foi isso que ele fez. Foi contido, conseguiu os pontos ali. Mas ele precisa fazer isso durante todo um campeonato. Não sabemos se isso vai acontecer.
Porém, foi aquele piloto que a AlphaTauri fez questão de ter ele, né? Tanto tava aquela coisa, né? Tipo, vocês tiraram um piloto da Mercedes, a Red Bull, com toda a sua academia, tirou um piloto da Mercedes pra poder ter, né, ali um cara que eles confiam. Só abriram mão do Gasly porque estavam pegando o De Vries. Então a confiança ali no De Vries é grande. Vamos ser sinceros, né? Ia ficar muito chato se eles puxassem o álbum pra AlphaTauri de novo. Ia ficar muito... Porque o certo, se a gente parar pra pensar friamente, era a manutenção correta. O álbum ir pra AlphaTauri, né? Mas assim, não. Ia ficar chato pra caramba, né? Bom, e aí temos, né, como a gente brincou agora há pouco, o menino Piastri sendo liberto das masmorras da Alpine, que vai assumir o lugar do Ricciardo, que até é interessante que a gente vê, né, muitas pessoas falando, nossa, né, ele vai destruir o Lando Norris. Pra McLaren tá ótimo, porque se ele superar o Lando Norris, tipo, ele fizer mais pontos que o Lando Norris, ele vai fazer logo mais pontos do que o Ricciardo vinha fazendo. Então, pra McLaren vai ser sensacional. Vai ajudar e muito. Então, assim, o embate vai ser interessante. Eu acho que o Piastri ele deve ser um piloto que ele vai entregar o que ele precisa entregar. Ele não vai ser aquele cara que vai respeitar o Lando Norris como sendo o cara mais experiente da equipe. Também não vai ser aquele cara que vai ficar, sabe, cutucando, provocando o Lando Norris, porque o Lando Norris faz parte da prataria da casa e a McLaren não quer perder ele tão cedo. Aquele videozinho deles no kart foi bem legal, né? Do Lando correndo com... O Piastri já supera no Lando Norris, diga-se de passagem. O Piastri ali brincando ali também, né? Eu acho que, assim, a McLaren tem muito a ganhar com esses dois pilotos. Porque se o Piastri conseguir se adaptar ao carro, todo problemático que a McLaren sempre constrói, e seguir o que o Lando faz, né? Tipo, ó, cada ano a McLaren entrega uma coisa aqui e a gente precisa se virar com isso daqui. Piastri só não pode seguir o Lando como na Rússia em 2021. Exatamente. Não seja um cara teimoso. Mas eu acho que tem essa questão, né? O Piastri, ele tem que fazer mais do que o Ricciardo fez. Então, se adaptar mais rápido a esse equipamento. E também capitalizar mais pontos. Porque a Alpine, que é a equipe que terminou em 4º lugar no ano passado, tá com o Gasly. Então, eles têm 2 pilotos ali, a Alpine, que são 2 pilotos bons, assim, né? Tipo, o Ocon pontou, ninguém vê a corrida dele, mas ele consegue os pontos. O Gasly é um piloto experiente e eles estão com o time 100% francês. A Alpine já disse que ela quer garantir o 4º lugar do campeonato de construtores, porque foi o que ela conseguiu ano passado, ela não quer regredir. E a McLaren, ela quer voltar a brigar pelas primeiras posições. Eu não me recordo, mas acho que eles não chegaram a falar sobre questão de vitórias esse ano, mas a McLaren, acho que ela quer estar mais presente nos pódios ao longo da temporada. E isso vai caber ao Norris e ao Piastri conseguirem. Então, o mais importante para a McLaren esse ano é conseguir o máximo de pontos que for possível e tentar beliscar resultados melhores. Eu acho que com essa dupla é capaz que isso aconteça. Você também tem que ver o quanto que esse carro da McLaren vai ser eficiente, porque também não depende só dos pilotos. Eu acho que o grande desafio, talvez, para o Piastri é que a Alpine fez questão de não dar quilometragem para ele, né? Então ele ficou intocado ali com o simulador e não teve muita oportunidade. E é um piloto que vem de 1 ano parado, né? Ele não fez nada. Nada. E vai pegar o carro da McLaren em 3 dias de teste, né? Então, para ele, acho que é o mais crítico, porque ele precisa ter um estalo ali rápido. O início do campeonato vai ter diferença, né? Não vai ser as 3 etapas seguidas, vai ter falhas entre elas. Então, talvez usar essas semanas entre etapas para poder analisar dado, para poder entender o que está acontecendo. Então, é um início de temporada pro Piastri que é até bom, assim, não tem 3 corridas na sequência. Vai ter as suas brechas ali e ele vai analisando os dados. Se ele conseguir responder rápido, vai ser ótimo. Mas eu acho que é aquela coisa, se o Piastri conseguir destruir o Norris, como tem muita gente falando, ia ser não bom pelo sentido de, tipo, cara, o Norris, eu acho que ele não vai, se o Piastri conseguir passar ele, não vai ser o Norris que vai ser, tipo, o Ricciardo, que não vai entregar mais pontos. Eu acho que eles vão estar motivados pra tentar ter um equilíbrio ali. Talvez seja uma das equipes mais equilibradas, assim, em questão de pilotos, né? Conseguindo pontos, bons resultados. Não acredito também que
sei lá, o Piastri vai destruir, e o Piastri também não tem obrigação nenhuma nesse primeiro ano de, tipo, ser o campeão, como ele fez nas categorias de básico, e provavelmente a McLaren nem vai ter equipamento para ser a campeã da temporada. É, aquela coisa, né? Se não tivéssemos Red Bull, Mercedes, Ferrari, a McLaren poderia disputar o título. Mas como nós temos Ferrari, Mercedes e Red Bull, dificilmente. Mas as expectativas são boas aí para os 3 estreantes, porque, como eu falei, o Latifi saiu, não deixou um lugar assim que obrigasse o sucessor dele a executar tão bem, porque uma equipe que aceitou o Latifi por tanto tempo não tem muito que se exigir do próximo. Piastri e De Vries, realmente, se eles fizeram o que fizeram na base, que vinham entregando também, não a destruição em massa que o De Vries estava fazendo na Fórmula E no último ano, acho que as expectativas para os fãs das duas equipes são muito boas. Acho que a expectativa maior, na verdade, é para os companheiros de equipe desses pilotos, né? O que o Norris vai fazer com o Piastri estando ali na equipe e o próprio Tsunoda, como que ele vai responder ao trabalho que vai ser feito, né, pelo De Vries, porque ele tá na posição de primeiro piloto e acho que é um dos pilotos mais exigidos, porque foram 2 anos em que ele tava, tipo assim, na aba do Gasly, né? Agora é ele que se vire pra poder entregar alguma coisa. E acho que a AlphaTauri, ela deve ser uma das equipes que mais vai cobrar dele, porque, pô, já foram 2 anos. Torcer pra AlphaTauri entregar um carro bom, né? Também, porque o carro né? do ano Porque não dá passado, pra cobrar muito com o carro ruim que eles fizeram. A gente viu que o carro era tão ruim que até o próprio Gasly passou totalmente apagado. Gente, apagado não, que ele fez questão de ser notado com as batidas dele. Estrapalhada dele. Enfim, e como eu falei, né, questão de estreante, vale aí o adendo ao Drogovic, que por um acidente que teve aí o Lance Stroll de bicicleta, quebrou o braço e não vai participar. Não quebrou o braço, ainda não sabemos. Quebrou em 3 pedaços. Na minha humilde opinião, de cara que não viu a chapa, quebrou em 3 pedaços. É que os rumores é que ele saiu do hospital com um braço enfaixado. Ninguém sabe se volta. Se fosse no SUS, tinha enfaixado o outro braço que tava bom. E agora ele estaria fazendo uma cirurgia de troca de tornozelo. Mas, como infelizmente ele está no Canadá, deve ter sido tudo ok. Deve retornar em breve. Mas o Drogovic assume o lugar dele. Porque, né, coitado do Alonso, né? É um velho idoso, velhinho aí. Não tem como exigir que nos 3 dias o cara faça os testes. E na semana seguinte corra, né? Mas o Alonso, ele estava reclamando numa pré-temporada muito curta que queria andar mais com o carro, né? Então, tava aquela coisa, tipo, Alonso vai fazer os 3 dias, que, né, não tinha por que emprestar o carro pra ninguém, né? Os testes de pré-temporada são feitos com apenas um carro e o revezamento dos pilotos. E então, é obrigatório o revezamento. É obrigatório o revezamento, assim, você... Entre os titulares. Entre os titulares. Se o titular não tiver, aí o piloto pode... Como aconteceu com o Norris, né? Quando o Ricardo não estava na pré-temporada do ano passado, o Norris fez o trabalho, mas tinha momentos que ele não conseguia ficar na pista, porque também ninguém é de ferro, né? Vou dizer a verdade, o Norris fez todo o trabalho da pré-temporada até Abu Dhabi. Então, o Drugo, pelo que a Aston Martin confirmou, ele vai participar do primeiro dia de testes, que é a quinta-feira. Eles estão avaliando a situação do Stroll, então ninguém sabe ainda, né, com certeza como que o Stroll está. É certeza que o Stroll não participa da pré-temporada, mas pode ser que ele consiga entrar no carro no Bahrein. Porém, tem aquela coisa, né, tipo, já estão dando quilometragem ao Drogovic, porque se o Stroll não conseguir correr, provavelmente o Drugo corre a primeira etapa. O provavelmente é porque em toda esta equação aí também tem o Van Dorn. O Van Dorn não vai poder auxiliar o Aston Martin esse final de semana porque ele tem etapa da Fórmula E, tem os compromissos dele com a Penske, né, com a DS Penske. Então não tem como ele estar ali com o time. E a situação do Drugo também vai ser analisada conforme os dias forem passando, porque a pré-temporada o Alonso poderia fazer sim a sexta e o sábado sozinho, mas se o Drugo, por acaso, for entrar no carro para competir a primeira etapa, então ele teria também que ter um pouco mais de tempo com o carro. Então são 3 dias de pré-temporada, mais a sexta-feira completa de treinos lá no Bahrein, que vai ser dos treinos livres, né? E depois o primeiro treino livre do sábado, mais a classificação. Então, tem esse período aí também que dá para poder se usar de teste.
se o Drugo realmente for correr. Mas em toda essa equação tem o Van Dorn, então é aquela coisa, né? Se quiserem botar o Van Dorn aí em algum momento, podem colocar. Bom, o lance do lance, mas essa questão do Stroll poder entrar no carro, ele pode desde a época da Williams, né? Agora pilotar, entregar resultados, né? Já é outros 500. Mas vamos ver aí, torcida, né? Pro Drugo poder entregar bons resultados, né? Conseguir treinar, o carro não quebrar, tem fatores aí que pode atrapalhar o final de semana dele. Não, e a pré-temporada também, né? Porque com 3 dias só de treino, o Drugo vai assumir o carro pela manhã na quinta-feira, ou com a parte da tarde. Mas teste pré-temporada é aquele momento que você pode ter problemas, né? É o melhor momento pra ter problemas. É o melhor momento pra ter problema, mas quando é uma equipe em que não é o titular que vai correr, vai ser um outro piloto, acho que é bom não ter nenhum problema, né? Pra você poder testar mesmo esse piloto. Então ninguém sabe como vai ser o Bahrein aí, mas acho que tá se tornando a tradição você não ter um dos pilotos, né? Exatamente. Ter uma equipe da alguma coisa, não tem. E agora, até para prosseguir pro final do podcast, que a gente pode falar para vocês da nova temporada é que a gente não tem muito o que falar, porque a gente tem que aguardar até mesmo os testes e realmente aquilo que a gente sempre fala, né? Até a segunda etapa fica difícil da gente afirmar como estão as forças da Fórmula 1. Lembra o ano passado? Ferrari parecia que ia conseguir o título. Domado. Vitórias, Red Bull abandonando, Max Verstappen sem pontuar. Então, a confiabilidade era do outro lado. Exato, e essa é a nossa expectativa maior, é a questão da confiabilidade, como as equipes vão trabalhar isso. A gente teve agora na pré-temporada, quer dizer, agora na apresentação, dos carros, o W14, carros da Mercedes, que quebrou. Então, assim, como eu falei, é o melhor momento para quebrar. Eu lembro que alguns mercedistas estavam, justo agora. Cara, o melhor momento é justamente nesses testes, é quebrar agora, para você já ter a solução pro Bahrein. O shakedown, só para poder explicar quem não acompanha muito aqui, o shakedown ele é controlado, né? Então você só tem 100 km em cada um dos dias de filmagem para utilizar. E é tudo controlado, você não pode usar ele para teste, você só pode usar ele para poder realmente ver os componentes do carro, como eles estão funcionando, e para filmagem, porque é o primeiro momento que eles fazem a captação das imagens desses carros e dos pilotos que estão ali para aquela temporada. E a Mercedes ela teve problema em um desses dias do shakedown com os componentes do carro. E é algo muito normal de acontecer, na verdade é meio que para justamente isso acontecer, porque você vê qual que é o componente, o que tá dando problema, e você tenta resolver para a pré-temporada. A pré-temporada esse ano é muito delicada, porque são só 3 dias. Então é o que o Rubens falou, não tem muita expectativa do que vai acontecer, porque a gente nem viu ainda o desempenho dos carros. O shakedown tendo ou não problema, ninguém tem como dizer. Nessas primeiras imagens que tem dos carros ali em pista, é tudo muito controlado pelas equipes também, por mais que eles vão com algumas novas peças, design, essas coisas. Na pré-temporada que eles vão testar peça que já foi fabricado, vão mudar ali coisas de motor, tipo, vão andar com mais combustível, menos combustível, é só ali que vai acontecer. Esse ano tem uma chance maior da pré-temporada, tipo, os carros revelarem mais coisas, né? Terem mais do seu design à mostra, porque são só 3 dias. E depois vem já a primeira corrida, é pouco tempo de análise que eles têm. Eles praticamente vão ficar no Bahrein, né? É muito difícil de você ter uma resposta. Então, é um início de ano um pouco mais nebuloso nesse sentido, mas que deve expor mais dos carros. Então a gente deve ter uma noção um pouco maior de como vai estar funcionando os carros. Mas o início da temporada da Fórmula 1 tem pistas muito diversas. Então tem pista que é de baixa, pista de alta. Então também isso vai mostrar o quanto que esses carros estão equilibrados para o restante do campeonato. Então só dá para você saber alguma coisa, provavelmente, depois da segunda, terceira corrida do ano, como o Rubens disse. Eu acho que o foco principal é saber, a Ferrari, a Alfa Romeo e Haas vão quebrar, que nem aconteceu na pré-temporada, né? Que a Alfa Romeo e a Haas ditaram o ano da Ferrari. De estratégias, né? Ditaram muito o ano da Ferrari pelo problema de confiabilidade. Então a Ferrari provavelmente ela vai testar o motor nesse início de pré-temporada. Acho que talvez o foco da Ferrari vai ser a quilometragem, porque eles precisam ver o quanto que esse motor vai resistir
e eles precisam saber se algum componente está dando problema, e foi o que eles pediram de modificação, né? A modificação da questão da confiabilidade do motor, e isso vai implicar nos 2 times que eles servem. A Alpine, a mesma coisa, teve muito problema de confiabilidade, tiveram que fazer várias trocas do motor, mas a Alpine a gente não sentia muito, porque ela estava andando ali no meio do pelotão, né? Apesar de ocupar o 4º lugar do campeonato, é uma equipe que estava ali constantemente precisando fazer troca. Então também é uma equipe que, confiabilidade, o que eles vão conseguir entregar? A Red Bull, vê o quanto que ela vai conseguir manter de ser linear. A Mercedes, o quanto que ela conseguiu crescer em desempenho, se ela conseguiu resolver o problema aerodinâmico dela, se ela conseguiu resolver o porpoise. Alguns times já estavam falando que, poxa, mesmo nos testes que a gente fez ali, com as mudanças que a FIA trouxe para os carros para esse ano, a gente vai ter problema de porpoising de novo, vai ter os problemas são semelhantes ao do ano passado. Então tem muita coisa para poder ser vista, mas alguns times têm pontos principais, né, Rubens? A questão da confiabilidade da Ferrari, como você principalmente colocou, mas a questão de estratégia também, né? A gente tem que lembrar se a Ferrari aí já vai ter mudanças, a gente vai ver alguma coisa de mudança de estratégias dela, né? Mercedes, evolução do W14, quer dizer, do W13 para o W14, o que muda? Se realmente ali o carro só ficou um pouco mais robusto, mas continua tendo todas as dores de cabeça. Eu acho que as 3 principais equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari, são as que a gente tem que ficar mais atento. Depois para trás vai ser legal o embate realmente da Alpine com a McLaren e saber como é que vai ser, né, essa sinergia entre Gasly e Ocon, né? Quanto tempo vai durar a amizade deles, né? Até qual curva do GP do Bahrein. Exatamente. E Débora, uma coisa que a gente viu esse ano, que no ano passado já foi marcante, porque a gente teve o lançamento dos carros ali em janeiro, quer dizer, em fevereiro e março, que a gente viu os carros com cobertura total de pinturas, né? E de repente, uma alegoria. Eram bonitos, né? Coloridos e tal. E esse ano não, esse ano a gente foi vendo, durante o ano de 2022, os carros foram diminuindo áreas cobertas e aumentando a parte com exposição da fibra de carbono. Só um adendo, não é a fibra de carbono, ela está exposta a 100%, tá, gente? Porque fibra de carbono, quando ela fica exposta ao tempo, ela vai se decompondo, ela vai estragando. Então ela tem só uma película fina de verniz, mas é bem fininha. Dito isso, os carros foram diminuindo essa pintura e esse ano foi aquela coisa dantesca, né? McLaren com o carro ali praticamente na fibra de carbono, pouca pintura. Williams seguindo o mesmo caminho, a Alpine, a própria Mercedes. A Alfa Romeo tirou a parte branca, né? Que era da Orlin e da Alfa Romeo, mas eles tiraram e veio com aquela parte ali onde era branco no carro, ficou preto. Então a gente não vai estar falando da questão das pinturas, mas essa questão de que realmente aparenta que as equipes, para os déficits que os carros tinham no ano passado, eles acharam soluções, mas essas soluções exigiu que eles fizessem mudanças de estrutura, onde tem que exige mais fibra de carbono. E tem aquela coisa, né, que a gente falava ano passado, que também é uma jogada interessante. Eu lembro que até uma vez deu uma discussão lá no grupo de apoiadores do BP, que a gente falava, não, as equipes não estão tendo problema com o excesso de peso, mas muitas estão reduzindo a pintura para melhor distribuir aonde que vai o lastros, né, do carro, porque você sabendo distribuir melhor a posição do lastro, onde vai mais peso ou menos peso, você distribui melhor peso sobre os eixos e assim você tem uma dinâmica diferente. Isso é um balanceamento melhor do carro. Exato, e para cada etapa, para cada corrida, é um balanceamento diferente. Spa-Francorchamps, por exemplo, não vai ser o mesmo que é de Monza. Porque tem a questão também do downforce, de pista que cobra mais, pista que cobra menos. A Mercedes, por exemplo, é um carro que veio todo preto esse ano. Em 2020, 2021 era por uma causa social, porque eles estavam querendo lutar pela diversidade, então optaram pelo carro preto. E nesse ano eles fizeram meio que aquela coisa, tipo, pra gente entrar no peso ideal, vamos raspar o carro e ele vai ser preto. Então a gente tem uma parte ali que tem a fibra mais exposta e tem uma parte brilhosa no carro, que provavelmente talvez diminua ao longo do ano, porque você tem outras coisas para poder compensar e você vai tirando a tinta. Não que assim, se o Rubens me permite, eu vou falar só um pouquinho da tinta, mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer algum vídeo pro BP, algo do tipo. A tinta hoje usada nos carros de Fórmula 1 teve uma tecnologia muito grande.
Então ela não é mais uma pintura que compromete o peso do carro, como era antigamente. Você pintava, tipo, dava várias mãos de tinta no carro e ele ia ganhando peso. Hoje, essas tintas elas já são feitas para ser, tipo, praticamente uma película. E esses carros, ao longo da temporada, não é a pintura que, tipo, tá ali, que você pintou o carro pro primeiro GP, ele vai ser a tinta que tá em Abu Dhabi. Esse carro, quando ele volta pra fábrica, eles acabam vendo ali, porque você teve que colocar um pouquinho de massa ali para poder consertar o chassi, arrumar uma peça, ele é repintado, sabe? Para as impurezas que aderiu à tinta conforme teve a etapa, aquilo ali eles tentam tirar. Então tem todo um novo processo de pintar esses carros. Então, você tirar a tinta ali do carro, não é que aquela coisa, nossa, tipo, o carro vai... Só porque a Williams, tipo, sei lá, se a Williams tivesse vindo preto, ela ia ganhar o campeonato. Não é desse jeito também. Mas qualquer pezinho extra que você tem no carro dá uma diferença em questão de tempo, de desempenho desse carro, volta por volta. Então, é um mecanismo muito normal de você fazer a remoção da pintura. A Mercedes retirou a pintura, como o Rubens falou, todos os outros times fizeram recortes na pintura dentro do que eles esperavam. A Mercedes parece, nessa temporada, que é a equipe que está dentro do peso mínimo, que era o que era esperado. Porém, eles, além de tirarem a pintura, eles vão utilizar lastro. Então tem essa compensação do balanço do carro que eles vão poder usar durante a temporada. Não quer dizer que só porque você tirou uma área muito extensa da pintura, você está acima do peso. Tem toda essa coisa, né? A Red Bull, ela, para não tirar áreas de pintura, ela mudou a pintura, né? Ela tá muito mais fosca do que ela já foi. Então é um time também que ao longo dos anos ela veio mudando a composição da tinta do seu carro e foi deixando os carros mais foscos para que também reduzisse um pouco da pintura. Então isso é um mecanismo para poder mexer com a questão do peso do carro. E assim, no regulamento, a única coisa que a Fórmula 1 diz é que você precisa que os dois carros dos times sejam iguais, com exceção ao que você faz, que é tipo que nem o Hamilton pode usar uma cor de número e o Russell pode usar outra, porque são identificações dos pilotos, mas os carros eles precisam ser iguais. Ela não diz nada sobre se precisa ser o carro todo pintado ou a fibra de carbono pode aparecer. Então, os times é aquela coisa, né? Se você dá liberdade pro engenheiro ganhar nem que seja 1 milésimo por volta, ele vai fazer porque a Fórmula 1 é determinada em milésimos. Então, é essa brincadeira, né? Se eles podem tirar um pouco da pintura do carro e ganhar, sei lá, 18 milésimos por volta, eles vão fazer. Porque no final do ano o que determina é o máximo de pontos que você conquistou. E se isso vai te dar alguma vantagem na pista para poder conquistar ponto, eles vão fazer. Agora, eu não sei o quanto que talvez esse regulamento possa mudar para 2024 e falar, não, gente, chega, não tem como vocês ficarem andando com os carros na fibra de carbono, a gente quer que as equipes sejam identificadas pela pintura. Aí é outros 500. Até uma questão que é interessante da Mercedes, que é da Eurotrack, é que é o seguinte, o carro ele volta a ser preto, né? E tem várias jogadas que a equipe, né, traz para a questão do carro voltar a ser preto. A gente teve aquele carro ali em 2000 que foi vitorioso, que foi o W11, né? Que foi um carro assim excepcional. Tem a questão também que quando a Mercedes entrou na Fórmula 1 depois daquele longo recesso após a temporada de 1955, com o título do Fangio, e depois ela retorna com o fornecimento de motor para Sauber. O carro também era um carro preto, então ela vai trabalhar tudo isso, e aí aquela coisa, né? Aproveitou que voltou o carro preto, só pintou aonde que vai os patrocínios. E a história da própria Mercedes, né? Que ela, para poder competir, ela teve que raspar a pintura, então ela tirou o branco e participou da etapa lá da corrida com o carro prata. Eles também usaram esse mesmo jogo para poder falar, não, mas o nosso carro já foi preto uma vez, então agora, pela questão do peso também, vamos voltar com o carro preto. Então, eles
usaram toda a mistura ali pra poder falar, gente, ó, aqui, ó, o carro é preto, é por isso aqui. É um W13 melhorado e torcemos pra que ele funcione. E por ser preto, ele vai andar, entendeu? Porque eles querem copiar o carro de 2020, 2021. Foi um carro vencedor? Foi um carro vencedor. Então vai ser um carro vencedor agora, porque a gente... O problema foi o prata. Foi ter voltado pro prata. Usou o prata, era da época do Rosberg, desandou, entendeu? Exatamente. Bom, pessoal, a pré-temporada já tá aí. Como a gente falou, difícil. Até a própria pré-temporada vai ser uma incógnita. Provavelmente a gente vai ver equipes, a Williams brilhando. Quem não lembra que no ano passado do Magnussen ali, último segundo em Barcelona, entra na pista, faz o melhor tempo. A Fórmula 1 já fez o bingo, né? E o Ericsson lá, né? Que não sei o que a Indy, não sei o que. Bem, quem se lembra dessa novela aí, sabe muito bem que não dá pra... Arrasa no passado. É o que eu tô falando. Né? Arrasa no... Tô aqui há 3 minutos falando da Magnussen e da Haas. Você me ignorou totalmente, muito obrigado. Não, é porque confundi aqui os nomes. Tá certo. Enfim, pessoal, é isso. Agradeço a todos que ouviram aí mais de 1 hora de programa. Estamos abrindo a temporada aí 2023 da Fórmula 1. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Compartilhem, digam o que vocês acharam, falem com a gente. O que vocês querem ouvir, o que vocês querem ver no BBcast. Semana que vem já vai ter live pré-temporada. Drive to Survive. Drive to Survive também, vamos fazer podcast. Já vamos assistir na estreia para poder entregar um programa, se possível, já na segunda-feira. Mas tem a pré-temporada. Vem 2 episódios? Quem sabe? Quem sabe? Vamos lá, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Até! E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.